Convenção número 158 e Insegurança Jurídica. Almir Pazianotto Pinto. A possibilidade de o Supremo Tribunal Federal, STF, decidir pela inconstitucionalidade do Decreto número 21001996, editado para anular a ratificação da Convenção 1581982 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, põe em estado de alerta os empresários brasileiros. Há justo receio de imobilização da mão de obra em período de instabilidade econômica e política. O número de empregados e o custo final da folha de pagamento devem ser flexíveis e adaptáveis, para prevenir atrasos de pagamentos e de encargos, que tornem as empresas inviáveis. Julgo desnecessário entrar em detalhes. Registro, porém, que se a ratificação vier a ser confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, todo trabalhador demitido será titular do direito de submeter a rescisão contratual a julgamento da Justiça do Trabalho, com a pretensão de ser reintegrado. A ação direta de inconstitucionalidade, ADI, 1625, ajuizada em 19 de junho de 1997 e distribuída ao falecido ministro Maurício Correia, continua à espera de julgamento. Pedidos de vista regimental obstruíram-lhe a tramitação. Decorridos 25 anos, aguarda a manifestação dos ministros Dias Toffoli, pediu vista regimental em 14 de setembro de 2016, do decano Marco Aurélio prestes a se aposentar em 12/7, e de Cássio Nunes Marques, o mais moderno. A Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, prevê a dispensa do empregado por justa causa nas hipóteses do artigo 482. O prudente empregador evita, entretanto, imputar-lhe a prática de falta grave. Demitir e paga a indenização prevista no artigo 10º, e, do ato das disposições constitucionais transitórias, ADCT, e outras parcelas fixadas em lei, para evitar as incertezas da reclamação trabalhista. O transplante da Convenção 158, aprovada em 2 de junho de 1982, para a legislação trabalhista interna, lhe acrescentará obscuro complicador. O artigo 4º prescreve: não se dará término à relação de trabalho do empregado exceto se houver justificativa relacionada à capacidade ou conduta, ou fundada nas necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço. O artigo 7º ordena: não se deverá considerar terminada a relação de emprego de um trabalhador por motivos relacionados à sua conduta ou rendimento antes que lhe seja oferecida a oportunidade de se defender das acusações contra ele formuladas, a menos que não se possa pedir razoavelmente ao empregador que lhe conceda essa possibilidade. O artigo 8.1, por sua vez, determina: o trabalhador que considerar injustificado o término da relação de trabalho terá o direito de recorrer para organismo neutro, como um tribunal, Tribunal do Trabalho, Câmara Arbitral ou árbitro, tradução livre. O Convênio Internacional, redigido com a falta de clareza e objetividade dos textos da OIT, procura desestimular, dificultar e, se possível, impedir a dissolução do vínculo empregatício. Provém da Recomendação 119, aprovada em 5 de junho de 1963, quando se acreditava no contrato de trabalho indissolúvel e vitalício. Garantir a longevidade do emprego sempre esteve entre os propósitos dos legisladores trabalhistas brasileiros. Vejam-se, nesse sentido, os artigos 492/500 da CLT, em desuso,
que asseguram estabilidade ao empregado com mais de 10 anos de serviço na mesma empresa. Essa fase, no Brasil, se encerrou com o advento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, aprovado pela Lei nº 51071966. Dentre os 185 países integrantes da OIT, apenas 35 ratificaram o polêmico convênio. Aponto como exemplos Chipre, França, Austrália, Bósnia e Herzegovina, Antígua e Barbuda. A maioria adotou posição cautelosa, pela impossibilidade de prever os resultados da incorporação do texto à legislação interna. A economia brasileira é frágil. O artigo 443 da Consolidação dificulta a contratação por tempo determinado. Na maioria das vezes se admite empregado por prazo indeterminado. A experiência revela que a extinção da relação de emprego, por ou sem justa causa, é onerosa, arriscada e indesejável. As medidas legais de proteção não foram suficientes, entretanto, para evitar o desemprego, hoje calculado em cerca de 14,8 milhões, além de 6 milhões de desalentados. A ratificação da Convenção 158 aprofundará o temor ao contrato formal. Antes de anotar a carteira de trabalho e previdência social, o empregador sopesará os riscos e avaliará as dificuldades de eventual demissão. Na dúvida, não contratará. A urgente solução consiste na regulamentação do inciso I do art. 7º da Constituição Federal, que assegura a proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de legislação complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. A correta regulamentação deverá considerar a realidade social, econômica, sindical e empresarial, na busca do ponto de equilíbrio. O receio de não poder dispensar deverá levar, cada vez mais, a investimentos destinados à redução da mão de obra. Aviso aos incautos: até o momento a maioria do STF é pela inconstitucionalidade do decreto de denúncia.